Seja bem-vinda ao Laboratório Elo. Aqui a gente vai entender na prática como preparar o nosso corpo para executar os movimentos e as coreografias que a gente tanto ama. Eu sou Nana Buarque, sou instrutora de dança e sou uma das fundadoras da Casa Elo Espaço de Dança. E no vídeo de hoje a gente vai entender um pouquinho o porquê que a nossa lombar dói quando a gente rebola e qual é a simples mudança, a viradinha de chave que pode mudar isso de uma vez por todas aí no nosso rebolado, na nossa carreira com a dança. Mas antes da gente passar para o tema do vídeo propriamente dito, vou te convidar sempre, é claro, a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações para o YouTube entender que você tem interesse nesse tipo de conteúdo e continuar te recomendando nossos vídeos. Com essa técnica que eu vou te ensinar hoje, você vai descobrir como proteger tua coluna dos impactos das movimentações que geralmente vêm com os movimentos de rebolado mesmo. Você também vai aprender a dançar com menos esforço, recrutando menos musculaturas do teu corpo, utilizando somente aquilo que é necessário, o que vai proporcionar uma dança mais duradoura, mais bonita e de quebra com uma melhor postura, porque a gente também vai fazer uma leve descompreensão vertebral para que você entenda que a tua coluna, ela não é tua inimiga, ela é tua amiga, mas ela também precisa de um cuidadinho a mais para aguentar as coisas que tu coloca para ela. Então, sem mais delongas, vamos embora para o treino de hoje. E tudo que você vai precisar para o treino de hoje é uma roupa confortável, tranquilo? Preferencialmente shortinho e top, tá bom? Se puder deixar a barriga de fora, é melhor para você conseguir ter uma maior consciência dos exercícios que a gente vai estar propondo. E aí, como já se tornou praxe aqui no laboratório, eu vou pedir para você gravar um vídeo seu, dando uma reboladinha antes do nosso treino de hoje, mas para além disso, eu vou pedir para você anotar também como você se sentiu em dar essa reboladinha. Anota as sensações, se sentiu a coluna presa, se sentiu a coluna soltinha, se sentiu alguma dor, algum desconforto, se sentiu o corpo pesado, ou se o corpo tá leve. Eu quero que você anote tudo que você sentiu durante esse rebolado, tá bom? Como a gente vai falar sobre coluna, eu vou propor esse rebolado de teste já em nível médio, tá? Então, vou passar para o nível médio, vou abrir aqui minha barriga de fora para vocês verem, quero que vocês se gravem com a barriga de fora também. E aí a gente vai fazer o movimento de rebolado, tá? Tradicional que a gente conhece. E eu também quero que vocês testem o movimento de bater bumbum, tradicional que a gente conhece, para que vocês tanto se vejam quanto entendam como vocês estão se sentindo com essa movimentação. Para quem se sentir à vontade, também pode fazer o movimento em pé, ó, de rebolado em pezinho e de batida de bumbum em pé. Tranquilo? Então, se grava fazendo os movimentos e anota como você está se sentindo, quais são as sensações do corpo e fazer essas movimentações para a gente ter esse registro a título de comparação para o final do treino de hoje. E a primeira coisa que a gente vai fazer para o treino de hoje é um exercício respiratório, tranquilão. Vamos sentar no chão. Mais uma vez, vou pedir para você deixar a barriga de fora, tá bom? Então, prende essa blusa ou fica só de top. E a gente vai pensar em respirar, mas respirar com o diafragma. Eu tenho uma professora de cinesiologia chamada Rizia Lessa, maravilhosa. Ela comparava a nossa estrutura de core, diafragma, assoalho pélvico e transverso abdominal com um empadão. Sensacional! O diafragma é a tampa do empadão, né? A partezinha de cima é o telhadinho do empadão. O assoalho pélvico é o piso do empadão. E o transverso abdominal são as paredes laterais que fecham o empadão com um recheio dentro. O recheio são as nossas vísceras. Então, a gente vai visualizar esse empadão aqui formando o nosso abdômen, tá bom? Transverso abdominal, como essa cinta que protege toda a lateralidade do nosso abdômen. O nosso diafragma, que é a capinha superior do nosso empadão, aqui por cima, por dentro das costelas, e o nosso assoalho pélvico, que forra a nossa pelve e fica sendo o piso do nosso empadão, tá bom? Então, diafragma fechando, assoalho pélvico sustentando, transverso abdominal envolvendo todas as nossas vísceras. E aí a gente vai pensar em inspirar, expandindo esse diafragma para todas as direções. Então, a gente vai colocar as mãozinhas aqui nas costelas, tá? E eu quero que vocês inspirem pensando que esse abdômen precisa crescer para frente e para trás, precisa crescer para um lado e para o outro, mas também precisa crescer para cima e para baixo.
E aí eu quero que a gente tente sentir esse crescimento em todas as direções, tá? Esse crescimento 3D do nosso core. Então, coloquei as mãozinhas lá nas minhas costelas, vou inspirar, crescendo o meu abdômen para todas as direções e vou soltar o ar murchando. Ótimo. Da mesma forma que quando eu inspiro, o meu abdômen ele cresce para os lados, para cima e para baixo, para frente e para trás. Quando eu expiro, quando eu solto o ar, a gente vai fazer o movimento inverso. Então, ele vai fechar para os lados, vai fechar cima-baixo e vai fechar frente e trás, como se ele fosse unir a pontinha do meu ossinho externo ao meu umbigo, tá? Então, eu vou fazer fechando esse zíper aqui. Mais uma vez, vou inspirar, enchendo meu abdômen para todas as direções. Vê se consegue sentir essa costela abrindo para frente e para trás e para os lados. Se consegue sentir o assoalho pélvico se afastando do diafragma. E aí eu vou soltar o ar, fechando a minha cinta. Todas as minhas estruturas agora vão se unir no meu centro, tá? E soltou. Mais uma vez, vai inspirar expandindo em todas as direções. E vai soltar. Show de bola. Eu quero que a gente pense em repetir esse exercício 10 vezes, tá? Até a gente criar consciência de como movimentar essa estrutura do nosso core através da respiração. Por que que isso é importante? Porque é através do fortalecimento do nosso transverso abdominal que a gente consegue proteger a estrutura da nossa coluna no dia a dia, mas com a temática de hoje para a dança, para o rebolado. Então, vou virar de lado para você conseguir enxergar melhor a expansão do meu abdômen e a gente vai fazer junta essa técnica de respiração, tá bom? Coloquei as mãozinhas lá nas minhas costelas, vou inspirar expandindo meu abdômen nas 3 direções. E soltou o ar. Feche as costelas em direção ao umbigo, inspirou mais uma vez. E soltou o ar. Sente as costelas fechando. Vamos inspirar a terceira vez. E soltou o ar. Vamos para a quarta vez. Inspirou. E soltou o ar. Quinta vez, inspirou. E soltou o ar. Sexta vez, inspirou. Soltou o ar. Sétima vez, inspira. E soltou o ar. Oitava vez, inspira. E soltou o ar. Nona vez, inspira. Soltou o ar, afunda as costelas. E para finalizar, a 10ª vez, inspirou. E soltou o ar, costela gruda no umbigo. Boa! Agora a gente vai continuar trabalhando o transverso abdominal agora, mas em 4 apoios, tá? Então, passei para 4 apoios, coloco os joelhos exatamente abaixo da linha do meu quadril, punhos exatamente abaixo da linha do meu ombro. Quem sente dor no cotovelo, pode direcionar os cotovelos para fora e deixar eles semi-flexionados, tá bom? Eu vou pensar em inspirar agora, criando uma diferenciação entre o topo da minha cabeça e o meu bumbum. Eu não quero que você pense em empinar o bumbum, não, tá? É em afastar mesmo, como se eu estivesse, ó, descomprimindo a minha coluna.
Tem um cabo puxando minha cabeça lá para frente e tem um cabo puxando meu bumbum lá para trás, tá? Eu quero pensar que o meu corpo se torna uma mesa e essa mesa vai ter as extremidades puxadas. Show? Não é para envergar, é para afastar. Então eu vou inspirar, afastando minhas estruturas e quando eu soltar o ar, minha cabeça vai encontrar minha pubis, elevando minhas costas. E eu contraio o abdômen lá em cima, tá? Inspirei, afastando a cabeça do bumbum. Soltei o ar, encontrando a cabeça pubis. Inspirou, afastando a cabeça do bumbum. Soltou o ar, encostando a cabeça pubis. Inspirou, afastando. E expira. Inspirou, afasta. E expira. Inspirou, afasta. E soltou. Inspirou, afasta. E soltou. Inspirou, afasta. E soltou. Última vez, afasta. Soltou o ar. E senta lá nos calcanhares para dar uma descansada na coluna. Respira. E agora vamos dar uma alongada nessa coluna para criar ainda mais espaço, para a gente ganhar ainda mais amplitude entre as vértebras e poder utilizar todo o potencial que a nossa coluna tem para a nossa dança. E para o nosso primeiro exercício, a gente vai colocar as mãozinhas lá no chão. Vou apoiar os meus metatarsos também no chão, pode ser abrindo para além da largura dos joelhos. E vou tirar o meu bumbum do chão, passando para a posição da pirâmide. Meu calcanhar permanece fora do chão, meu joelho vai permanecer flexionado, tá bem? Vou afastar minhas mãos um pouquinho mais lá para frente e eu vou pensar em afundar o meu peito lá para trás, colocando a minha cabeça entre os braços com o pescoço neutro no prolongamento da coluna. Nesse momento, eu quero que você sinta a coluna alongar. Eu não quero que você sinta posterior de perna, tá? Então, se a posterior estiver puxando, afrouxa mais o joelho, tira mais o calcanhar do chão. O objetivo é sentir a coluna. Então, eu vou criar esse espaço em que minha cabeça é puxada lá para o chão, enquanto o meu bumbum é puxado lá para o teto. Empina bem o bumbum lá para cima, como se ele fosse um farol de luz dourada que ilumina o céu da cidade, tá? Empina bem esse bumbum e aí você vai pensar em respirar, fechando essas costelas, como a gente fez no exercício no início da aula. Então, expiro jogando as minhas costelas lá para o umbigo. Nessa posição vai ser mais desafiador. Vou fazer essa respiração 10 vezes nesse posicionamento. Inspirou. Soltou o ar fechando as costelas. Inspirou. Soltou o ar. Inspira 3. Soltou o ar. Lembra de manter o bumbum bem empinado, tá? Inspira 4. Soltou o ar. Fecha bem as costelas. Inspira 5. Soltou o ar. Inspira 6. Soltou o ar. Inspira 7.
soltou o ar. Inspira 8. Soltou o ar. Inspira 9. Soltou o ar. Inspira 10. Soltou o ar. E apoiou os joelhos no chão. Senta lá nos calcanhares mais uma vez. E voltei para 4 apoios. Agora eu vou pensar em passar meu braço direito por baixo do braço esquerdo, buscando apoiar minha escápula direita no chão. Não vai chegar na escápula propriamente dita, tá? Mas busca essa intenção. Vou tirar meu bracinho esquerdo aqui de cima e vou jogar ele lá para trás, proporcionando essa torção na minha coluna. E vou segurar 20 segundinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Apoiou o bracinho esquerdo no chão, voltou para 4 apoios e vai fazer o outro lado agora. Braço esquerdo por baixo do braço direito, busca apoiar a escápula lá no chão e abre o braço direito lá para o teto, torcendo o tronco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Apoiou a mãozinha no chão, retornou para 4 apoios. A gente vai apoiar de novo o braço direito por baixo do esquerdo, mas dessa vez a gente vai rolar para deitar de ladinho em posição fetal. Estou deitada de lado, olhando para o meu braço direito estendido. Vou abrir o meu braço esquerdo lá para trás e vou olhar lá para o meu ombro esquerdo, torcendo o meu tronco mais uma vez. E 1, 2, 3, 4, cria oposição. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Ainda nessa posição, eu vou pensar em estender a minha perninha esquerda, que está por cima da direita. Vou apoiar minha mão direita lá na minha coxa esquerda. Vou inspirar, mandando o ar lá para minha coluna lombar. Quando eu for soltar o ar, eu vou pensar em criar uma oposição entre as minhas costelas e o meu bumbum. Então, eu puxo a minha costela lá para trás, enquanto com a outra mão eu puxo o meu quadril lá para frente, tá? Pela perna que está estendida. Então, inspirou, manda o ar lá para a coluna lombar e soltou o ar fazendo essa oposição. Uma mão puxa a perna para um lado, a outra mão puxa o tronco para o outro. Mais uma vez, inspirou. E criou a oposição soltando o ar. Mais uma vez, inspirou. Criou a oposição. Boa! Agora eu passo as minhas pernas lá para o outro lado e vou fazer o mesmo exercício para o lado oposto agora. Perninhas para o lado esquerdo, vou abrir o meu braço lá para o lado direito e olhar por cima do meu ombro direito, segurando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20. E agora eu vou estender a minha perna de cima. Apoio minha mão esquerda sobre a perna direita. Minha mão direita vai lá abaixo da costela para eu criar essa oposição. Inspirou, mandando ar lá para a lombar. Soltou o ar, cria a oposição. Mais uma vez, inspira. Soltou o ar. Uma última vez, inspira. E soltou o ar. Boa. Agora a gente vai só se espreguiçar. Imagina que tem alguém puxando os seus braços lá para cima e outra pessoa puxando suas pernas lá para baixo. Se espreguiça pelo chão. Cria suas oposições, sempre pensando que um membro está indo em uma direção enquanto o outro está indo na outra. Sente essa coluna alongar. Vai rolando de barriga para baixo. Senta nos calcanhares com o bracinho estendido lá na frente. Vai apoiando os metatarsos no chão para passar para cócoras. Passou para cócoras. Levantou o bumbum. Cabeça relaxada lá embaixo. E vou flexionar o joelho em direção ao chão para subir desenrolando. Cabeça é a última a chegar. Então agora que o teu transverso abdominal está ativo, que teu corpo está preparado, que tua coluna está descomprimidérrima, é que a gente vai falar sobre o segredo para não sentir dor na coluna na hora de rebolar. Aí você me fala, mas Dana, como assim o segredo não é fortalecer o transverso abdominal? É fortalecer o transverso abdominal. Mas acontece que na hora da dança, quando a gente está lá rebolando, está curtindo uma festa, nem sempre a gente lembra de ativar o transverso abdominal ou lembra da forma correta de fazer isso, né, durante a dança. Então, é necessário que a gente tenha um atalho, uma técnica mais fácil de lembrar e mais fácil de aplicar, que não seja necessário muita racionalização na hora lá do divertimento. E essa técnica é o afrouxamento do joelho. Então, a gente vai utilizar a força do transverso abdominal, a gente vai preparar o corpo de forma antecipada, para deixar o corpo já preparado, já descomprimido para aguentar a festa, mas na hora da festa, a técnica que tu vai utilizar é o afrouxamento dos joelhos para o rebolado, tá bom? Então, vou começar crescendo minha coluna, show? Minha cabeça vai crescer lá em direção ao teto, enquanto meus pés se enraizam bem dentro do chão. Inspiro, enchendo toda a minha caixa torácica de ar. Solto o ar, fechando as costelas. Show de bola. E agora eu afrouxo o joelho para proporcionar o meu rebolar. Quando eu rebolar, eu vou tomar muito cuidado para não despencar o resto do meu corpo em cima do meu quadril. Como a gente não tem muita noção de utilização do nosso core, da nossa força abdominal para sustentar o nosso próprio corpo, é natural, é comum, não vamos usar a palavra natural não, é comum que quando a gente pensa em empinar o bumbum para rebolar, a gente pense também em jogar as vísceras lá na frente e deixar o meu ombro cair por cima do meu bumbum, né, por cima da minha estrutura inferior. E eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, eu tô descompensando todo o trabalho de descompressão de coluna que a gente fez até agora. Então, ó, minha postura tem que estar sempre para cima. Eu tô sempre lutando contra o peso da gravidade. Meus pés estão sempre enraizados no chão, tá? A força puxa minha cabeça para o céu e a outra força puxa o meu pé lá para o centro da terra. Tô crescendo sempre essa coluna. Meu joelho que vai afrouxar e a partir desse afrouxamento é que eu ganho minha mobilidade pélvica. Se você está precisando se jogar todo em cima de si mesma para rebolar, para fazer essa empinada, esse rebolado não está com a técnica correta, não está saudável para o teu corpo e você vai sim ter consequências disso depois para tua coluna, tá? Então, prioriza a tua saúde sobre qualquer outra coisa. Cresci minha coluna, afrouxei o joelho e proporciono o meu rebolado. Show de bola? Mantendo o meu transverso abdominal ativo. Da mesma forma vai acontecer se eu quiser fazer a batida de bumbum. O meu joelho vai acompanhar o direcionamento do meu quadril, para cima, para baixo,
para cima, para baixo. Por quê? Quem se move é a minha pelve em relação à base da minha coluna. Então aqui a gente tem a nossa pelve, uma bacia, uma verdadeira bacia. E dentro dessa bacia a gente tem a nossa articulação do sacro acoplada nela. Eu quero que a minha pelve ela se mova em relação a essa articulação do sacro, recrutando o mínimo possível de vértebras para que isso aconteça. Se eu estou precisando utilizar a minha coluna lombar inteira para rebolar, é porque muito provavelmente o meu transverso abdominal não está ativo e eu não estou recrutando espaçamento dos joelhos. Mesma coisa, se eu estou precisando utilizar a coluna inteira para bater bumbum, é porque meu transverso abdominal não está ativo e eu não estou recrutando espaçamento dos joelhos. Show? Vamos ver isso em nível médio, que fica mais claro, é uma das posições que a gente mais costuma fazer, principalmente quando vai dançar funk. Tô aqui em nível médio. Vou pensar em sempre crescer minha cabeça numa direção enquanto meu bumbum cresce na outra, tá? Pensa nesse espaço de diferenciação. Para que eu rebole nessa posição, mantendo o meu transverso ativo, eu preciso afrouxar o joelho. Então, ó, o meu joelho desce para que meu quadril possa descer. Meu joelho semi-estende para que meu quadril possa subir. Porque se meu joelho ficar parado, eu vou precisar usar a coluna para fazer isso. E se eu estou utilizando a coluna, eu estou jogando nela uma carga que ela muito provavelmente não vai conseguir sustentar durante muito tempo. Isso também acontece no movimento de bater bumbum. Eu preciso afrouxar o joelho para o quadril descer e semi-estender o joelho para o quadril subir. Afrouxo, semi-estendo. Afrouxo, semi-estendo. Se eu deixo o joelho travado, eu vou ter que tirar esse movimento da coluna. Então, o bumbum só vai descer se a minha lombar subir. E o bumbum só vai subir se a minha lombar descer. Então, preste atenção. Não é a coluna que sobe, tá? Não é esse passo de cachorrinho constipado, não. É o joelho que desce. Não é a coluna que sobe, é o joelho que desce. Show de bola? Então, a partir de hoje, sempre que você for sair para dançar, sair para rebolar, tu vai primeiro preparar teu corpo. Alongar, descomprimir a coluna, respirar para criar consciência dessa utilização do transverso abdominal. E segundo, lembrar que o segredo do rebolado está nos joelhos frouxinhos, no joelho de mola, e não na utilização da tua coluna. E para finalizar o treino de hoje, claro, vamos para a parte que eu particularmente mais gosto, que é fazer a gravação do seu vídeo pós-treino, tá? Eu vou querer essa gravação em pé, no movimento de rebolado. Vou querer ela também na movimentação de batida de bumbum. E vou querer também essa gravação em nível médio, que é o movimento que eu sei que vocês mais vão usar na hora do funk. Então, rebola lá em nível médio e faz a batida do bumbum também em nível médio, para eu ver como foi essa diferença da tua execução antes do treino e depois do treino. E aí, com a novidade que eu propus hoje, também eu quero que você escreva quais diferenças na tua percepção corporal você sentiu entre a execução antes da preparação corporal e antes da aplicação da técnica dos joelhos e no pós, corpo preparado, pós técnica correta aplicada. E aí, obviamente, eu vou querer saber de você. Comenta aqui embaixo. Qual foi a tua percepção do antes e do pós-treino de hoje? Se essa técnica, se esses exercícios de preparação fizeram diferença no teu treino, se você já tinha tido contato com uma técnica assim antes, com uma aula que preparasse o teu corpo para rebolar, ou se você até hoje achava que se você sentia dor para rebolar na coluna, é porque você ia passar o resto da vida sentindo dor para rebolar na coluna e você era um caso perdido. Então esse foi nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero de coração que tenha feito diferença no teu treino. Por isso que eu peço para você comentar aqui embaixo para eu ficar por dentro aí do que rolou na tua casa. E eu quero aqui reiterar. Sentir dor articular na hora de dançar ou de fazer qualquer exercício não é normal, tá bom? Não é o esperado. Pode ser comum, mas não é normal. E existem sim formas da gente prevenir essa dor, da gente aumentar o conforto da tua execução. Você, é claro, vai manter o acompanhamento com o teu ortopedista, com tua fisioterapeuta, mas mesmo na dança, a gente precisa sim construir uma metodologia progressiva que prepare o teu corpo devidamente para chegar naquele movimento que você quer executar, tá bom? Sentir dor não é normal, a sua coluna não é podre, você só precisa da preparação corporal adequada para o teu corpo para conseguir executar as movimentações que você gosta.
Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de deixar o teu like aqui, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para que o YouTube saiba que você gosta desse tipo de conteúdo e continue te recomendando os nossos vídeos. Não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo para eu saber como foi o treino para você. Um beijão e até o próximo vídeo.